Nós, senadores da República do Brasil, que respeitamos os brasileiros e a Constituição Federal, estamos entrando com um pedido de impeachment robusto, embasado, do ministro Luiz Roberto Barroso. Nós consideramos que a regra da boa convivência é o respeito. E não iremos entrar aqui na questão do respeito ou na falta dele que ocorreu quando o ministro foi gentilmente convidado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para vir a essa casa dialogar sobre democracia, no caso sobre o ativismo judicial no Brasil. Ele não apenas recusou, como nem deu satisfação para essa Casa Revisora da República. Mas também não vamos entrar numa frase infeliz, porque um cidadão, na semana passada, foi abordar de forma muito cortês, educada, pedindo por favor ao ministro, nessa viagem que eles foram lá a Nova York, falar sobre democracia e liberdade, e ele respondeu, isso o mundo todo tomou conhecimento, repito, de uma forma infeliz, falando perdeu o mané, que esse caos que a gente está vivendo hoje, talvez aí um dos pontos centrais seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária que quebrou a harmonia e independência entre os poderes. Quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que fica aqui a 50 metros de onde a gente está, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. O ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha, porque ele chegou a votar na legalização da maconha, do porte de drogas no Brasil. Então, como ele faz palestra, como ele fez palestra como um militante da causa, defendendo isso dá conflito de interesse flagrante. Todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou na anulação dos processos do Lula na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Além dos expostos pelo senador Girão e os demais colegas que subscreveram esse documento, ainda, Girão, tem a questão da ofensa aos militares que temos no ano passado, onde nós também protocolamos um pedido de impeachment do mesmo ministro aqui nesta casa. Então nós esperamos também que a casa, e o senador Lazier tem insistentemente batido nesse processo, que possa abrir este e tantos outros processos contra este e tantos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Só esses poucos senadores que enxergam os absurdos, as arbitrariedades. Parece que o único que tem direito à fala e à opinião e à expressão, tratar a Constituição como um diário pessoal, parece que é ser os ministros, alguns ministros do STF. É assim que eles tratam a Constituição Federal. Assim eles expõem, mostram as suas opiniões e assim a população aceita, como o Senado aceitou até aqui. Então, mais um pedido que a gente assine e protocola. Os atos inconstitucionais vêm se repetindo de maneira mais célere e cada vez mais intensa nos últimos tempos com relação a procedimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar,
o Superior Eleitoral e com omissão do Senado Federal. É com relação à censura de pensamento, censura à liberdade, né? Desobediência ao sistema judicial que estabelece que o Ministério Público deve participar de toda e qualquer ação penal. Enfim, daria para desfiar aqui uma série de dispositivos constitucionais vendo sendo infringidos. E hoje, o que se acrescenta é apenas mais uma tarefa: ingressar com o pedido de impeachment do ministro Barroso, aquele que fez um pronunciamento lá no Texas, há meses atrás, na cidade de Austin, fazendo uma palestra a estudantes brasileiros, dizendo como livrar-se de um presidente, já mostrando ali a sua tendenciosidade. Tempos depois, fez uma outra palestra, esta bem mais próxima, em Boston, de críticas ao que ele dizia riscos para a democracia brasileira. Ora, isso não é tarefa de ministro do Supremo. Os ministros, como juízes, têm obrigação da discrição, mas não é o que acontece com vários deles, inclusive com esse recente jantar do Gilmar Mendes com o presidente eleito, acentuando cada vez mais os casos de relações promíscuas. Ora, não tem nada que está convivendo nessa hora de tanto debate, de tanta polêmica, de tantas multidões nas ruas, estar o ministro do Supremo jantando com o presidente da República, que vem sendo contestado por uma grande parcela de brasileiros. São tantos os ministros que aparelham o Supremo já há alguns anos, desvirtuando completamente o sentido da justiça, que nós vamos continuar batendo enquanto for possível, enquanto tivermos vozes, porque há tentativas, inclusive cada vez maiores, de calarem a nossa voz. Mas não é por isso que vamos deixar de atuar. Portanto, o nosso recado fica: não esmoreçam, vocês estão dando exemplo para todos nós, e continue acreditando no Senado. Só o Senado pode fazer alguma coisa. Até lá tem muito que se remar, mas acreditem na gente como nós acreditamos em vocês.